Uma notícia que saiu agora, Figueiredo, neste momento, foi divulgado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou quase 6 bilhões de reais em emendas de comissões ao sancionar o orçamento para 2024. Lula sancionou o orçamento, quer dizer, assinou o que passou pelo Congresso, né, o orçamento que foi votado pelo Congresso, o orçamento para o ano inteiro, mas vetou quase 6 bilhões de reais, 5,6 bilhões em emendas de comissão. É um fundo eleitoral inteiro que Lula vetou das emendas de comissão. Antes dessa medida ser sancionada, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou essa informação aos jornalistas e ela está em todos os portais nesse momento. Me fala uma coisa, Figueiredo, você acha que o Lula vai melhorar ou piorar a relação dele com o Congresso, vetando esse dinheiro que, teoricamente, seria um checão em branco para as comissões de deputados? Ô Luiz, assim, vamos lá, né? Um ponto muito importante que tem a ver com essas emendas das comissões que foram vetadas pelo presidente Lula. Elas não são impositivas, como aquelas outras que a gente sempre discute aqui no Talks, aqui todo, na minha opinião, né, Luiz? Tudo que é tipo de emenda que o executivo autoriza e manda dinheiro, ou o parlamento manda o executivo executar a parte do orçamento que ele está, aquilo que ele está determinando, é um maior absurdo, né? A gente está violando a separação dos poderes de forma evidentemente clara e surreal. Mas nessa situação, como essa não é impositiva, eu acho que foi uma forma ali do governo federal colocar essa situação, falar assim, olha, eu não estou aprovando tudo, mas estou tirando isso aqui para tentar barganhar qualquer outra situação. Você pode ter certeza, Luiz, essa atitude do governo federal de vetar esses 6 bilhões de reais dessas emendas às comissões tem alguma estratégia por trás, alguma articulação que está sendo feita ali pelas cortinas daquele teatro chamado Brasília, que a gente não sabe. Mas, com certeza, nos próximos dias, como eu falo muito aqui no Talks, o imperador do Brasil, Dom Arthur Lira, ele vai dar o tom dessa conversa. A gente sabe, e aí eu concordo com o posicionamento que o Claré sempre fala aqui no programa, é que não há diálogo entre legislativo e executivo. O legislativo sempre coloca, o executivo aceita. Agora, com essa situação, ele não aceitou, mas vamos aguardar, vamos ver o que Arthur Lira vai comentar sobre isso. Se ele ficar quietinho, Luiz, certeza que ele concordou com alguma outra alocação dentro do orçamento. A gente sabe que como a música e como a banda toca lá em Brasília, né, meu amigo? Pois para o pessoal que está em casa saber, gente, na verdade, o valor que estava na peça, né, que foi montada, a peça do orçamento que foi montada e mandada para o Congresso discutir, o valor já não era baixo, né? O valor dessas emendas de comissão estaria algo em torno de 11 bilhões e meio de reais. Quando chegou nas mãos dos deputados e senadores, existia uma comissão mista, né, que foi montada no Congresso para avaliar o orçamento, a comissão mista de orçamento. Essa comissão mudou o valor e colocou lá mais 5 bilhões e meio de reais. E é esse dinheiro que, quando voltou para o presidente sancionar, o presidente foi lá e falou: eu assino o orçamento com as modificações que foram feitas, menos essa. Então vamos voltar ao valor original para 11 bilhões e meio de reais. Só que os deputados parece que não gostaram, Figueiredo, e já existe realmente essa articulação para derrubar o veto do Lula. Quer dizer, vai ficar essa embromação, nós já estamos terminando janeiro, a gente ainda não tem um orçamento para o ano, o governo está gastando por conta, Congresso, Judiciário, tudo que depende do orçamento da União está gastando meio por conta, porque ainda não tem esse dinheiro, não se chegou a um acordo. E, pelo que estão dizendo lá em Brasília, os líderes vão articular para derrubar o veto do Lula. Ou seja, abre-se uma guerra com o Congresso sem a devida negociação, a devida, gente, entre aspas, né? Porque a devida, eu sempre critico aqui, porque essa negociação a gente nunca sabe qual é o toma lá da cá, mas tem a negociação, parece que essa negociação não foi feita e o presidente resolveu por conta própria ir lá e, na hora de sancionar, voltar ao valor original, resolveu peitar o Congresso. Essa peitada no Congresso pode ter consequências ruins para o governo. Agora, isso vai resvalar na gente, Figueiredo, de alguma forma? Você acha que
de alguma maneira, nós, cidadãos comuns, vamos ter que pagar essa conta aí até eles acertarem qual vai ser o valor que os deputados vão ter para bancar os engraçadinhos? Ô Luiz, tudo que gera aumento de gasto público, tudo aquilo que o governo federal não respeita a meta do déficit zero e todas as circunstâncias que levam o aumento da máquina pública, o gasto público, a gente sabe de onde que vem esse dinheiro, que é do bolso de todos nós. Aí quando a gente fala todos nós, eu sempre gosto de falar aqui no Talks, vamos dividir também, né? Porque a sociedade brasileira, ela é composta por várias pessoas de níveis de condições econômicas. E quem sempre paga esta conta, a maior parte dessa conta, não é quem está lá em cima da pirâmide, é quem está lá embaixo. E aonde as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes. Por quê? Porque é em cima do arroz, do feijão, de tudo aquilo que ela consome diariamente, é de onde sai grande parte do dinheiro para os políticos brasileiros fazerem toma lá da cá com 6 bilhões de reais, né, Luiz? É isso que é revoltante diante do que a gente identifica num cenário problemático econômico e financeiro que é criado no Brasil pelos políticos. Mas é aquela velha história, né, Luiz? Quem colocou eles lá? É essa mesma grande parte da população que paga nos tributos, no consumo de todos os seus produtos, essas situações que a gente está vendo em Brasília. Infelizmente, é esse o cenário catastrófico que a gente tem no nosso país. Você está falando aí de 11 bilhões, que foi o que a gente falou, 11 bilhões, gente, das emendas de comissão, das comissões, comissão de educação, comissão de não sei o quê. Tem as emendas individuais, aquele tal do orçamento secreto, que nós já falamos sobre isso aqui, que Lula tanto criticou, mas manteve, né? Tem o fundo eleitoral também. O fundo eleitoral faz parte do orçamento da União, que é entregue, dinheiro que é entregue para os deputados. Somando tudo isso aí, ô Figueiredo, dá 53 bilhões de reais, mais ou menos, tá? Eu digo mais ou menos porque vai ficar esses 5 e pouco aí, que é 10% desse valor que está sendo discutido, mas já é um valor considerável, né? 10% de 53 bilhões é 5 bilhões e 300. Então tá em torno disso aí. Luiz, me desculpa de interromper, mas só para deixar ainda, enfatizar ainda mais para as pessoas que estão nos acompanhando. Vocês ouviram, o Luiz falou 53 bilhões de reais. 53 bilhões de reais. Quem está pagando grande parte desses 53 bilhões? A classe, a sociedade, a parte mais pobre da sociedade brasileira. Ponto. É isso que a gente precisa deixar claro para as pessoas, né, Luiz? E na minha condição de cidadão, o que mais me revolta é isso. Porque aí fica lá em Brasília, eles fazendo conta de bilhões, e quem está pagando isso, grande parte, é as pessoas mais pobres do nosso país. E nós estamos dando notícia aqui todo dia do cuidado que o Congresso tem com essas emendas individuais, emendas de comissão, porque é o que eu falei no começo, esse dinheiro é um dinheiro que é dado para os caras fazerem o que eles quiserem, eles vão fazer as obras dele, a onda dele com as populações locais, e você que mora no interior aí, dá uma voltinha na sua cidade, presta atenção nos outdoors que estão por aí, você vai ver foto de político em todos os outdoors praticamente falando de quanto de dinheiro ele mandou para a sua cidade ou para a sua região. Eles fazem isso aqui em Varginha, tá cheio, aí na sua cidade vai estar cheio, até em Belo Horizonte deve ter outdoors com fotos de políticos dizendo eu mandei tanto dinheiro para cá, eu mandei tanto dinheiro para lá. São dinheiros dessas emendas aí que a gente vê e que as cidades, os municípios, as regiões precisam desse dinheiro, precisam investir esse dinheiro. O problema é o uso que se faz disso, é o uso político, eleitoral que os parlamentares fazem disso. Por isso eles têm tanto cuidado e tanto apego a esse dinheiro aí. Tentaram no começo do ano impor um cronograma para a aplicação desse dinheiro, para que o governo federal soltasse mais rápido esse dinheiro. Quer dizer, estão o tempo inteiro articulando em favor próprio, dizendo que estão articulando em favor da população. Tenho muito minhas dúvidas, sempre tenho. Nesse caso eu não consigo nem tentar ser otimista, não.